neste momento eu quero estar te convidando, meu amigo, minha amiga, para juntos estarmos glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Já ouvimos a oração e nesta hora nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, aonde o título da leitura diz assim: a unidade cristã na luta. E em um outro texto aqui, o homem com a mente de Cristo. Louvado seja Deus. Vamos estar aprendendo um pouquinho aqui sobre esta mensagem, aonde eu acredito que Deus, Ele vai estar falando mais ainda no meio do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza que as melhores coisas vêm da parte do Senhor para as nossas vidas. Louvado seja Deus em nome de Jesus. Toda honra, toda glória pertence ao nosso Deus. Amém? Eu quero ler com você esse texto, pedindo ao Senhor, no nome de Jesus, para que Ele repreenda toda a força do mal. E assim eu tenho certeza que Ele vai falar, vai mostrar para nós como nós devemos ter a mente de Cristo. Amém? Graças a Deus, no nome de Jesus, o Santo dos Santos. No livro de Filipenses, no capítulo 1, e o verso 27 a 30. 27 a 30 do livro de Filipenses, capítulo 1. E também no capítulo 2 e o verso 30. Nós vamos estar lendo e fazendo assim algumas referências, aonde eu tenho certeza que Deus vai estar falando as nossas vidas, nos mostrando o que fazer, para nós termos assim melhor orientação que vem da parte do Senhor. Glória a Deus. Eu quero já esclarecer que você pode também estar acompanhando estas mensagens nos vídeos. Nós temos aí uma pasta aí no vídeo, no YouTube, aonde você vai estar acessando aí, Djalma de Jesus, e vai estar vendo aí esses vídeos. Veja as mensagens. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Filipenses, no capítulo 1 e o verso 27, 28, 29 e 30, diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, ou indo vê-lo, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito, como uma só alma, lutando juntamente pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vós foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele, pois tendes o mesmo combate que vistos em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 30 do capítulo 2 de Filipenses diz assim: visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa crença de socorro para todos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor que vive eternamente. Queridos, o homem com a mente de Cristo. O homem com a mente de Cristo, o cidadão tem que manter um certo perfil, a unidade da cidadania cristã é parte de um reino inabalável. Louvado seja Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a mente de Cristo, o homem com a mente de Cristo, ele faz algo para a glória do nome do Senhor. Ele procura sempre estar fazendo algo para o nome do Senhor ser glorificado, ser exaltado. Louvado seja Deus. Então é necessário que a gente entenda o que Paulo está dizendo aqui. Ele está nos alertando aqui para que venhamos ter uma vida com o Senhor Jesus, de maneira que nós estamos entendendo a razão por que temos tantas batalhas, temos tantas lutas, porque temos tantas dificuldades, porque é grande a adversidade que se levanta contra nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então é por isso que nós precisamos, a cada instante, glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor e pedir a Ele misericórdia para Ele nos fazer entender a verdade da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, quando Paulo ele diz aqui a unidade da cidadania cristã, acima de tudo nós temos que entender que ser servo de Deus não só basta estarmos com a Bíblia na mão, não só basta termos uma qualidade aparente de um crente, mas de um verdadeiro adorador. Aquele que adora em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E é por esta razão que Paulo ele nos afirma que nós temos que estar firme quando nós falamos do Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo, ele é o que nós precisamos para nós estarmos sempre fazendo esta vontade, a vontade do Senhor. Glória a Deus. E quando ele diz aqui, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, ele está mostrando para nós aqui em relação à qualidade do que nós apresentamos. A qualidade do que nós apresentamos como cidadão evangélico, cidadão cristão. Ou seja, os nossos testemunhos como crente. Nós temos conversado às vezes com pessoas que têm, de certa forma, surpreendido com a própria palavra que ele já convive há muitos anos. Com palavras que têm mostrado a qualidade do verdadeiro cristão que nós precisamos ser. Porque para irmos para a glória com Jesus, nós precisamos entender a realidade do que Paulo está falando, a realidade do que precisamos estar aprendendo a cada dia, porque se não é desta forma, queridos, nós vamos estar sofrendo as consequências por achar que estamos fazendo algo certo e na verdade estamos precisando fazer certo. Glória a Deus. E ele diz que nós temos que estar digno no Evangelho de Cristo, digno na palavra do Senhor, digno. E quando o Filipenses ele fala aqui, ele deixa para nós que nós temos que ter uma qualidade. Paulo fala aos Filipenses que nós temos que ter uma qualidade que seja agradável ao Senhor, que seja para a glória do nome do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Hebreus, no capítulo 12, e o verso 28 e 29. E nós vamos estar acompanhando esse texto, onde Paulo continua falando para nós a respeito do que nós precisamos fazer, pelo que Deus tem feito por nós. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 12, e o verso 28 e 29, que diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça
pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Portanto, por isso, recebendo nós um reino inabalável. Jesus não nos deu um reino, não nos trouxe uma palavra para que nós viéssemos ter dúvida. Ele não nos trouxe uma palavra para que nós viéssemos ter qualquer sombra de dúvida. Não. Ele fala ali, através de Davi, que nós devemos ter confiança. Confiar no Senhor, entregar nossas vidas a Ele, confiando para que Ele possa resolver as nossas causas, para que Ele possa resolver os nossos problemas, de uma maneira que todos saiam ganhando. Tá? Ele ganha as nossas almas para o reino, e nós ganhamos a oportunidade de ir para o reino com Ele. Porque Ele veio trazer para nós a oportunidade, Ele veio abrir a porta para nós, para que através desta porta nós tivéssemos a condição de passar com tranquilidade e chegar até Ele. Só que assim, a luta é grande, a batalha não é fácil, ela é tremenda. E nós não podemos também deixar que o inimigo atrapalhe a nossa caminhada. Nós precisamos lutar para ser vencedores. Nós precisamos lutar para alcançar as nossas vitórias, através da batalha na qual o Senhor tem preparado os caminhos, mas nesses caminhos tem muitos pedregulhos. Veja você, meu amado, o que aconteceu ali na saída do povo hebreus lá do Egito. Houve uma saída, parece que, digamos, triunfante após a passagem do Mar Vermelho. Para todos parecia ser uma caminhada triunfante, uma caminhada tranquila, uma caminhada onde não iria acontecer nenhum problema. Enganou-se quem pensou desta maneira. Veja bem que o Senhor trouxe o povo de lá, passou pelo Mar Vermelho e levou para o deserto. Então, queridos, neste mesmo instante nós estamos passando também por um deserto. O Senhor nos tirou da lamaçal do pecado, da lama qual nós vivíamos, nos tirou dos vícios, nos tirou de toda a perdição. E Ele agora nos colocou em um deserto. Qual é o deserto que eu estou falando? O deserto que eu estou falando é justamente toda esta violência que está acontecendo, esta criminalidade, essa falta de amor para com todas as pessoas de igual modo, e a maneira como o sistema está levando as pessoas a acreditarem na vida, tanto na questão do Evangelho quanto fora do Evangelho. Então, quando nós não temos um certo conhecimento relacionado a toda essa situação, aí nós estamos vendo que realmente é difícil, mas ainda não entendendo ainda que está num deserto. Tá? E aquele povo estava no deserto. Hoje nós estamos no deserto. E hoje, o que acontece? O Senhor disse que nós temos que continuar firme no Evangelho de Cristo. Tá? Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça o tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito. Nós temos, amados, que estar firme, lutar para estar unidos, porque não adianta pegar uma brasa só. Você que sabe o que é churrasco, assar carne, melhor dizendo, você pega a brasa, põe lá. Se você põe um só pedaço de carvão, ele não vai acender a ponto de você assar a carne. Mas se você faz um monte de carvão e você acende ele ali, ele vai criar labaredas. E aí você vai conseguir o seu objetivo. Ou seja, não adianta nenhum de nós pensarmos que sozinho nós vamos conseguir os nossos objetivos. Precisamos de ajudas. Nós precisamos unir força. E quando Jesus fala aqui através de Paulo que nós temos que estar unido com dignidade através do Evangelho, dos ensinamentos dele,
é porque Ele garante para mim e para você toda a vitória. Louvado seja Deus. Então é preciso, meu amado, é preciso, minha amada, nós entendermos o que Paulo está falando aqui da parte de Deus para o nosso entendimento. E ele diz que nós temos que estar firme em um só espírito. Não adianta a divisão que existe. Não adianta a separação que existe. Não adianta pensarmos que podemos fazer da maneira que está. Nós só vamos se atrapalhar todos. E não vamos alcançar a nossa estadia lá na glória com o Senhor. Junto em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha aqui, além de estarmos juntos, nós temos que estar lutando pela fé. Eu preciso ser incentivado por você, você precisa ser incentivado por mim, e nós precisamos ser incentivados pela palavra, pela leitura da palavra, para que o Espírito Santo ele possa achar em nós espaço para ele agir, para ele mostrar para nós o quanto nós precisamos dele, mostrar para nós o quanto nós precisamos dele para chegar até Deus, porque sozinho nós não vamos, da maneira que nós estamos pensando, nós não vamos, tá? Então é necessário, queridos, que nós venhamos compreender o que Jesus está falando para o bem das nossas almas, para que assim nós venhamos entender o que é o grande amor de Deus para nossas vidas. E não há outro caminho, não há outra opção, não há outra maneira. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode ver lá no livro de João, no capítulo 14, e o verso de número 6, e você vai ouvir Jesus falando isso após ele ter dito para os discípulos que ele iria para o céu. E Tomé pergunta para ele: Senhor, não sabemos o caminho, para onde vais? Para onde nós vamos? E ele diz: tu estás comigo sempre, todo o tempo, e não sabe o caminho, não sabe para onde vai? É complicado, amigo. Nós falarmos que estamos com Deus sempre e nós não temos a certeza que vamos morar com Ele. Isso porque nós estamos afastados. E Paulo aqui nos ensina que a união, se nós olharmos pela nossa maneira pessoal, nós vamos ver que a união é que faz a força. Então essa união que ele diz aqui, juntos pela fé evangélica. Então nós temos que orar junto, ler a Bíblia junto, estar junto fazendo esse trabalho. Isso porque Jesus, ele veio sofrer por nós. Ele veio sofrer pela mim e pela sua vida. Veja, nós falamos aqui de Filipenses no capítulo 2, no verso 30, onde ele diz: visto que, por causa da obra de Cristo, não foi pela obra do homem, não foi pela minha obra, sua obra, não. Por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida. Olha o que Jesus fez por mim e por você. Ele chegou até ir à porta da morte, ele chegou a ir até a cruz, passou pelaquela situação toda de sofrimento, e para entregar a vida dele pela minha e pela sua vida. Porque nós já estávamos perdidos, nós já estávamos... a morte já tinha alcançado as nossas almas. E quando Jesus ressuscitou, meu amigo, minha amiga, ele desceu até lá no abismo e ele tomou a chave que já estava na mão da morte. Por quê? Para nos dar a liberdade, para nos trazer a liberdade que nós precisamos. Ele precisou chegar até lá. Tá? Ele precisou chegar até lá para suprir a vossa crença, a nossa crença. Ou seja, para nos dar socorro, tá? Para todos, para trazer socorro para todos. E é por esta razão que nós precisamos procurar compreender o grande amor de Deus para nós, através do que Ele quer para mim e para você. Nós precisamos compreender. Nós precisamos lutar para alcançar este objetivo com reconhecimento de que esta verdade ela é única. Este é o caminho para a salvação, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Tá? Então no verso 28 do capítulo 1 de Filipenses, diz assim:
e que em nada estáis intimidado pelos adversários, pois o que para eles prova evidente da perdição, tá? Para vós outros, ou seja, para nós, é de salvação. E isto da parte de Deus. Então, para o inimigo que já não tem mais salvação, já não tem mais perdão, para o inimigo que já não tem mais solução para seus problemas, para nós, é motivo de nós alcançarmos a salvação da parte de Deus. Agora, isso requer, meu amigo, minha amiga, a nossa confiança, a nossa fé no Deus Todo-Poderoso. No Deus que é digno, naquele que morreu na cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados. Tá? Então, a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, a realidade desta palavra é para nos ensinar a cada dia a nos aproximar desta verdade. A verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que muda a vida do homem e da mulher, que está lá nas trevas, que está na perdição, que está sofrendo, muitas das vezes porque abandonaram o caminho, largaram, né, o caminho, o inimigo confrontou e esta pessoa não teve fé suficiente, força suficiente para lutar contra as adversidades, tá? E então, queridos, terminou se afastando, procurou outros meios de solucionar o problema. E não há outro meio para solucionar nossos problemas. Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. Você pode encontrar no livro de João, no capítulo 15, verso 5, na parte B do versículo, diz que sem mim nada podes fazer. É Jesus falando, não sou eu. Então, sem Jesus, meu querido, ninguém, nem eu nem você, nós vamos chegar a um bom lugar. Então, a escolha, na maioria das vezes, nos leva a chegar a um caminho de bênção ou de maldição. A minha escolha, a sua escolha, na maioria das vezes, nos leva a tomar decisões que contraria totalmente a vontade do Senhor. Então, quando nós vemos por este lado, nós vamos entender que Deus tem um grande amor por toda esta humanidade. Deus tem um grande amor por todas as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário que, quando nós viermos estudar a palavra do Senhor, nós não vamos como professores. Vamos como estudantes, vamos como pequenos grãos de areias. Vamos como pessoa que deseja que o Espírito Santo esteja colocando as palavras nos nossos lábios. Porque se depender de nós homens, nós não sabemos de nada. Esta que é a verdade. Porque a palavra do Senhor já está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 10 e o verso 19, diz: quando tu estiver diante dos homens, diante das autoridades, não temas, porque eu te dou o que falar. Louvado seja Deus. Então nós não devemos ter medo de maneira alguma. Nós não devemos temer o inimigo de maneira alguma. Por mais que seja a afronta dele para conosco, nós temos que confiar no tamanho do Deus que nós adoramos, que nós servimos. Aquele que está agora ao lado do Pai, sentado ao lado do Pai, foi o mesmo que morreu na cruz pelos meus e seus pecados. Foi o mesmo que entregou a sua vida por nós. É este mesmo que intercede por nós na intenção de nos levar para a glória junto com Ele. Mas para isso nós precisamos lutar contra o nosso adversário. Contra aquele que põe as dúvidas. Aquele que mostra que a solução pode ser aqui resolvida. E não é verdade. A verdade é que nós precisamos de Jesus. A verdade é que nós precisamos servir a Jesus de todo o nosso coração. Louvado seja Deus. Por isso que Paulo ele fala lá nos Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 28 e 29. Por isso recebemos nós um reino inabalável. Nós recebemos de Deus algo com perfeição. Nós recebemos uma palavra
uma proposta de salvação, uma proposta de vida eterna, louvado seja Deus, poderia ser de uma forma bem mais agradável. Ou seja, Jesus vinha, morria na cruz, e nós não tínhamos problemas nenhum, não ia ter luta nenhuma, e tudo bem. Mas só que a nossa iniquidade, a nossa prática pecaminosa, ela não nos deu a chance de ser assim. A nossa própria prática pecaminosa nos afastou do Senhor. Nos afasta do Senhor, como está escrito lá no livro de Isaías. No capítulo 59, o verso 2. Onde ele diz que as nossas iniquidades, nossos pecados, nos afastaram do Senhor. Tá? Então, este reino inabalável, ele agora se passou a ser abalado, não da parte de Deus, mas da nossa parte, da minha parte, da sua parte, pelas minhas e as suas decisões, pela maneira que nós agimos, tá? Então, retemos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável. Nós precisamos servir a Deus de modo agradável, de maneira que Ele se agrada daquilo que nós estamos fazendo. Nós não precisamos fazer nada para Deus por força. Nós vemos pessoas que até para evangelizar o pastor tem que estar adulando. Pessoas para ir para o culto da congregação tem que ser arrastado pelos braços para chegar até lá. Isso para mim é uma grande vergonha. Por quê? Porque Jesus não merece esse tipo de recompensa da nossa parte. Esse tipo de adoração da nossa parte. Tá? Então, é um reino que se tornou abalado, porque nós abrimos a porta, nós demos o espaço para o inimigo agir, tá? E Deus está triste com isso. Deus não está bem com essa atitude nossa, porque Ele deu para nós algo perfeito. E hoje nós fazemos a mesma coisa que o nosso pai Adão fez, que a nossa mãe Eva fez, lá no Éden, quando Deus ordenou que eles obedecessem Ele, que eles não tomassem a decisão errada. E após ter tomado a decisão errada, quando Deus aparece ali a Adão e pergunta: Adão, por que estás nu? Adão não estava nu de vestes materiais, não, irmão. Hoje há uma grande confusão nessa questão de veste. A veste que Adão deixou ali agora, que ele perdeu ali, foi as vestes nupcial, vestes espirituais. Era algo do Espírito Santo, o brilho do Espírito Santo que estava em Adão a partir do momento em que ele resolveu aceitar a proposta do inimigo. Ele perdeu essa graça, ele perdeu essa oportunidade, que não é diferente de mim, de você hoje, quando nós abandonamos a palavra do Senhor, quando nós passamos a desacreditar desta palavra, nós estamos perdendo a nossa veste espiritual. Nós estamos perdendo esta qualidade espiritual. Tá? E aí nós falamos para Deus: Deus, é porque a palavra é muito dura. Deus, é porque o pastor pregou assim. É porque o irmão pregou assim. Não, é porque nós não queremos assumir a nossa responsabilidade. Porque, queridos, nenhum ser humano que tem a mente de Cristo, ele abandona o Evangelho. E se por acaso ele abandonar, ele não vai acusar nenhuma pessoa, a não ser a ele próprio, as falhas dele próprio. E Deus sabe disso, é claro. Tá? Então, agradar a Deus de modo... servir a Deus de modo agradável, como reverência e santo temor. Reverência e santo temor. Nós ainda estamos no livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 28. E agora veja o verso 29. Por que nós temos que adorar a Deus com santo temor? Porque Deus é fogo consumidor. Amém, irmão? Deus é aquele que dá vida. Deus é aquele que tira a vida. Tá? Ele trouxe para mim e para você a vida. Ele trouxe para mim e para você a vida. Mas Ele também pode tirar de nós a oportunidade
quando ele diz que o homem viajou e deu talentos a outros lá para que pudesse agranjear outros valores. Esse homem representa Cristo. Ele deu uns 5 talentos para um, 3 para outro e 1 para um outro. O que pegou 3 progrediu, deu 6. O que pegou 5 deu 10. O que pegou 1 enterrou esse 1. Assim é a nossa vida hoje. E aí, no continuação da mensagem ali de Mateus, ele diz que ele tira o talento daquele que tem e dá para o que não tem. Tá? Ele tira daquele e dá para aquele outro. Então, se nós não agimos da maneira correta, Deus ele é fogo consumidor, irmão. Ele não está nem aí para a nossa desobediência. Ele não está nem aí para o que eu estou fazendo, para o que você está fazendo de errado. Isso porque Ele quer o meu melhor, Ele quer o seu melhor. Tá? E é por esta razão que Ele enviou Jesus para este mundo. Não porque Deus foi obrigado a isso, mas é porque Ele me ama, é porque Ele te ama. É porque Ele olha agora para você e vê a sua situação. Ele olha agora para a sua família e vê que tem como melhorar essa situação da família. Ele olha para a tua vida e vê que tem que mudar, como tem que mudar. Agora, é preciso que nós venhamos ouvir a palavra dele para que haja mudança. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? No livro de 2 Crônicas, perdão, deixa eu só concluir aqui um assunto. Ainda no Hebreus, que diz assim: se Jesus pôde se humilhar para descer do céu e servir aos homens, estes homens também podem se humilhar para descer aos pés de Cristo. Tá, irmão? Então, se Jesus ele desceu do céu, ele se humilhou para poder nos dar vida, nos trazer vida. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Se não cacos de barro. Que não quer se humilhar aos pés de Jesus. Não estou dizendo para você se humilhar aos pés de homens. Não. Se humilhar aos pés de Jesus. Por quê, meu amigo? Porque Jesus ele fala através de... Ali nas 2 Crônicas, ele diz, 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tá, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu olharei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Veja que o Senhor só tem coisas boas para nós. Mas primeiro ele diz que eu preciso, tá, me humilhar a Ele. Eu preciso orar. Eu preciso buscar a face do Senhor. Eu preciso me converter dos meus maus caminhos. E será que eu tenho um mau caminho? E por que Jesus fala isso através da palavra? Será que você tem maus caminhos, amados? Se não tivesse, por que Jesus falaria desta maneira? Isso é porque Ele quer o melhor para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer que eu e você, meu amigo, minha amiga, entenda que um dia nós vamos nos ajoelhar aos pés dele. Não como sinônimo de humilhação, não porque o Senhor ele é carrasco, não. É porque ele precisa ser adorado como ele é. Adorado como ele tem mostrado na palavra, tá? Que ele procura os verdadeiros adoradores. Aquele que adora em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda neste mesmo livro de Filipenses, do capítulo 2, e o verso 10 e 11, diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmão? Há para onde correr? Existe outro caminho para irmos à salvação?
a condição de imaginarmos aqui que há outro caminho. Há alguns ensinadores por aí, alguns doutores da lei, alguns professores aí, diz que tem vários caminhos. Mas Jesus diz que Ele é o único caminho. Não há outro caminho. Só há um único caminho, Jesus Cristo, para a minha e a sua salvação. E olha que Ele está às portas, irmão. A qualquer momento Ele vem buscar a sua noiva, a sua igreja, o seu povo. Um povo que dedicou a sua vida ao Senhor. Um povo que acreditou na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um povo que entende que só há um único Deus a ser adorado. Este é o único Senhor, Jesus Cristo. Por mais que o homem queira mostrar outros deuses, por mais que o homem queira mostrar outros que tenha capacidade, mas esse tal não chega aos pés de Jesus em nada. Tá? Porque Ele é Senhor soberano, Ele é Senhor sobre tudo, Ele é o Deus que abre as portas, tá? Para que todos possam passar de uma maneira agradável. Então é por esta razão, queridos, que nós precisamos adorar a Deus, servir a Deus com reverência e santo temor. Com reverência, com responsabilidade, com determinação, com verdade, para servir esse Deus maravilhoso. Continuação. Vamos continuar aqui no livro de Filipenses, capítulo 1, verso, agora o verso 29 e 30, que diz: porque vos foi dado a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Irmão, você entendeu este versículo, essa palavra aqui? Paulo está dizendo, olha, que foi nos dado a condição de padecer por Cristo Jesus, pelo Evangelho. Tá? Porque foi dado a condição, a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Olha como tantas pessoas estão enganadas. Por que enganada, pastor? Porque a palavra do Senhor lá no livro de João, no capítulo 16, e o verso 33, eu vou ler aqui junto com você. Ele diz assim, João capítulo 16, anote aí, tá? E o verso 33 diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amigo, veja só, se Jesus está dizendo para mim e para você que neste mundo nós passamos por lutas, por aflições, por que eu devo entender que eu não vou passar? Se a palavra dele está escrita aqui. Agora, estas são lutas que nós vamos passar de uma forma que nós vamos vencer. Tá? Eu não devo entender que eu estou perdido. Eu não devo entender de maneira alguma que o inimigo me venceu. Não, de maneira nenhuma. Ele diz que eu tenho que ser perseverante. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que nós vamos passar por aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo. Nós devemos estar com a cabeça firme, com o pensamento firme no Senhor, o coração firme no Senhor, a nossa vida no Senhor. Por quê? Porque é Ele quem vai nos dar a vitória. É Ele quem vai vencer o inimigo por mim e por você. Veja a situação do nosso irmão Davi, Sanaqueribe e outros que passaram por guerras. E o próprio Deus diz, olha, essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Agora ele manda que nós venhamos enfrentar o inimigo. Pense bem, parece brincadeira, mas é verdade. Tá? Aqui ele diz, ó, não tenha medo do adversário. Não se intimide pelos adversários. No verso 28 do capítulo 1 de Filipenses. Que eu não devo ter medo do meu inimigo.
eu não devo de maneira alguma subestimar. Eu não vou aqui subestimar o inimigo, o diabo, porque se o anjo Gabriel, lá de Tito, quando ele foi ali reclamar o corpo de Moisés, ele disse que o Senhor te repreenda, então eu não vou subestimar o diabo. Subestimar não quer dizer medo, não. Subestimar, eu creio que você entende que é entender que eu sou intocável e que nada vai me ferir. Então, autoconfiança, isso não é bom para ninguém. Tá? Então, quando nós não agimos desta maneira com autoconfiança, então nós vamos entender da seguinte maneira: que o Senhor repreenda todo o mal. E quando ele diz aqui através de Paulo que nada temeis ao inimigo, ao adversário, ele está dizendo, de certa forma, ele está nos mostrando aqui o mesmo que Jesus falou. Tá? Neste mundo passareis por aflições, mas tenha bom ânimo. Vamos passar por luta, barreiras, dificuldades. Agora, miséria não. Nós não vamos passar por miséria. Nós não vamos estar aí rasgado, sujo. Não vamos estar aí em cima de uma cama passando por enfermidades adversas, achando que é isso que Deus quer para nós. Não, de maneira nenhuma. Porque o Senhor disse que Ele já levou sobre Ele as nossas enfermidades. Ele já levou sobre Ele as nossas dores. Louvado seja Deus. Então, se nós entendemos assim, nós vamos entender porque Ele diz que nós temos que ter fé, nós temos que ter confiança e nós temos que lutar contra o adversário. Nós temos que nos colocar à disposição para que o Senhor ache graça em nós e possa liberar a bênção naquilo que nós desejamos, naquilo que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque fora disso aí, amigo, nós não vamos encontrar o nosso objetivo. Tá? Porque foi nos dado a condição de lutar. Foi nos dada a condição de passar por essa situação, que é inaceitável por muitos crentes. Eu conheço crente que chega e diz: olha, eu não mereço passar por isso. Eu digo: querido, se Jesus passou, por que nós não? Ele diz para nós sermos imitador dele. Então, como imitador de Cristo, parece que eu só quero passar pelo lado bom. Tá? Então, o lado ruim fica para trás. Esse é que é o nosso problema. Tá? A luta, ela existe. Agora, é preciso nós confiarmos naquele que pode vencer a guerra por mim e por você. Então, se você, meu amado, você, minha amada, está passando por alguma situação, algum problema, algum desagravo na sua vida, porque o inimigo tem se levantado para tentar contra a sua vida, contra a sua família, confia no poder de Deus. Confia no Senhor Jesus Cristo. E tenha certeza, meu amado, que a vitória vem pelo poder do nome de Jesus. Porque Ele é o poder. E vamos lembrar de uma coisa. Ele deu a sua própria vida. Ele entregou a sua própria vida. Amém? Ele entregou por mim e por você, para estar naquela cruz, aonde ele não desejava estar. Mas ele viu que aqui na terra não tinha entre nós um capaz. Não tinha entre nós nenhum homem, nenhuma mulher que tivesse a condição de adorar, de servir, de estar na presença do Senhor. De maneira que agradasse a Deus, de maneira que servisse a Deus, de maneira que o Senhor pudesse nos levar com Ele, ou seja, nos fazer lutar pela vida de muitos. Isso não nos aconteceu porque Deus não achou entre nós um capaz para essa finalidade.
Por isso, meu amigo, minha amiga, se você entendeu esta palavra, vamos a cada dia unir forças, vamos buscar mais ainda fortalecer a nossa fé, a nossa confiança neste Deus maravilhoso, para que assim nós venhamos compreender o tão grande amor dele por nós, o tão grande amor que ele tem por mim e por você. Amém? Louvado seja Deus. E aqui no verso 30, para terminar, diz: pois tende o mesmo combate que ouviste em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Paulo diz que toda vez que a gente lê esta palavra, nós vemos que ele também teve luta, que este combate existiu, que não foi moleza para nenhuma pessoa, para nenhum profeta, para nenhum apóstolo, não foi moleza para nenhum ser humano, não é moleza para nenhum de nós, não é moleza nem mesmo para aquele que brinca de ser crente. Não é fácil, sabe por que não é fácil? Porque ele está correndo um sério risco de perder a sua salvação. Não é fácil. Não é fácil até mesmo para quem vai cometer o pecado, porque ele tem que planejar, ele tem que calcular tudo para praticar o pecado. Então não é fácil. Não pensa você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não pensa você que é fácil seguir os passos de Jesus da maneira em que ele quer. Mas se nós queremos entrar na glória com ele, se nós queremos ir para o céu com ele, nós precisamos entender que para ir com ele para a glória, é preciso entregar nossas vidas a ele, voltar para ele, para vivermos o primeiro amor em Cristo Jesus. Amém? O homem com a mente de Cristo, ele pensa diferente, ele age diferente, ele toma decisões diferentes, ele procura viver em um caminho diferente, um caminho que é guiado pelo Espírito Santo, um caminho que não é simplesmente um caminho proposto pela nossa própria vontade, mas pela vontade do Espírito Santo, pela vontade do Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, aquele que por misericórdia tem estado conosco, tem nos ajudado a vencer a estas guerras. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso, amigo, que eu te peço a cada instante, não perca o seu tempo. Se você quer nos acompanhar aqui através da Rádio Alô Brasil, estamos aqui, como já falei anteriormente, estávamos tendo alguns problemas nos nossos aparelhos e ficamos alguns dias com falhas aí, sem fazer o culto aqui. Mas Deus sabe todas as coisas, o que nós precisamos para melhorar a situação. Estamos orando, mas continue ouvindo a Rádio Alô Brasil. Nos dias de segunda-feira, quarta-feira, quinta, sexta e sábado nós estamos aqui. Não fique triste, não fique chateado porque não temos todos os dias. Mas o desejo é que nós viéssemos ter aqui todos os dias, inclusive pela manhã, já falei aqui algumas vezes, uns tempos atrás, mas nem tudo é como nós queremos, é como Deus quer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E é por esta razão que eu te convido a participar desse trabalho. Você pode ver ali no YouTube, você vai estar vendo esta palavra. Louvado seja Deus. Você vai acessar Djalma de Jesus e vai